eu queria entender a Bíblia sem enganos, sem manipulação. O que eu devo fazer? Primeira coisa, para de engolir tudo o que pregam, que ensinam para você, sem investigar se é verdade. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, antes de te dar algumas regras aqui, primeiro, querido, a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é inspirada por Deus, mas a Bíblia que chegou até nós não é a palavra de Deus. Ela recebeu adulterações, manipulações aí. A partir do século IV, o imperador Constantino pagou bispos corruptos para adulterar a Bíblia. E tem palavras que tem num idioma e que não tem no outro. Então, primeiro ela foi traduzida do hebraico para o grego, depois do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão para não sei qual, depois para o inglês. A nossa Bíblia foi traduzida do inglês. Tem palavras que tem num idioma e não tem no outro. Quando o cara não acha, ele coloca ali o que melhor parecer para ele, entende? Por isso que encontramos muitas contradições, erros de tradução. Encontramos contradições também por causa de homens sem escrúpulos querendo manipular outras pessoas, acrescentaram e tiraram alguns detalhes da Bíblia. Mas deixando isso um pouco de lado, né? Você tem que aprofundar para entender. Eu vou falar aqui com você de 6 regras para você não ser manipulado, para você não ser enganado. Primeiro, a principal chave de interpretação da Bíblia, a principal chave de hermenêutica é Jesus. Não interessa o que está escrito ali. Se não bate com o ensinamento de Jesus, com o Evangelho, esquece, deixa de lado. Não interessa se foi Isaías, Elias, Jeremias, Pedro, Paulo que falou, entende? Se não bate com o Evangelho, esquece. Por exemplo, Paulo mandou entregar um homem para Satanás. Jesus faria isso ou ele fez isso alguma vez? Pedro e Paulo diz que a pessoa pode ter escravo e que o escravo tem que ser submisso ao seu senhor. Pedro diz que a mulher tem que ser submissa ao marido e tem que chamar o marido de meu senhor. Isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Se não tem a ver com Jesus, esquece. Segundo, meu querido, olha o contexto. Então as pessoas pegam um versículo, um texto isolado e não observam tudo que a Bíblia diz antes, tudo que a Bíblia diz depois. Muitas vezes o contexto imediato, só você ler alguns versículos antes, alguns versículos depois, você vai ver que aquilo que te ensinaram está completamente errado. Como, por exemplo, a lei da semeadura. Observe, um monte de gente que planta muita coisa ruim e não colhe nada. E um monte de gente que só planta coisa boa e só acontece coisa ruim para ele. Mas não é tudo que o homem plantar, isso ele colherá? Dá uma lida uns 2 versículos antes e uns 2 versículos ou 3 depois, que você vai entender que a lei da semeadura, do jeito que é ensinada, é texto sem contexto. Então Jesus, 2, o contexto. 3, o texto original. Dá uma lida no que diz o texto original. Vou te dar um exemplo. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Vai dizer que sodomita e efeminado vai ficar fora do reino de Deus. Aí dizem que sodomita e efeminado são homossexuais. As palavras ali do original grego não eram utilizadas com homossexual. O efeminado é a palavra malakoi, que quer dizer coisa granfina, coisa rica, coisa cara, tá? E sodomita é quem cometia um abuso sexual anal, tá? Um estupro anal, seja homem com mulher ou homem com homem. Se a pessoa forçou a outra, esse é o sodomita. Não é sexo anal entre homossexuais, não, entende? Lê o original. A palavra utilizada para homossexual há 2000 anos atrás não é malakoi, de efeminado, e nem arsenocoites, do sodomita. Era a palavra eunuxoi. Essa é que era utilizada. Então lá em Coríntios não está escrito isso. Vamos no original que você vai ver que você falou bobagem, ou entendeu bobagem, ou aprendeu bobagem. Então lá não está falando de homossexual, ok? Então Jesus, o contexto, a língua original. Estuda a cultura e o costume da época, você vai entender muita coisa. Às vezes tem coisa que foi escrito para aquela cultura, para aquele costume, mas o crente acha que está valendo para hoje, entende? Por exemplo, não tinha zap para um mandar comunicação com a outra. Paulo só falou com Timóteo que não permitia que as mulheres lá da igreja de Éfeso ensinassem, mas ele não falou isso com outra igreja nenhuma, entende? Ao mesmo tempo que ele fala em 1 Coríntios 14, não permita a mulher que fale na igreja, fique em silêncio.
No capítulo 11 do mesmo 1 Coríntios, ele fala que a mulher não podia profetizar e nem orar com a cabeça descoberta. Profetizar e orar não é falar na igreja? Como é que ele está proibindo? Entenda a cultura e o costume da época, você vai entender isso aí. Jesus, contexto, língua original, cultura e costume da época. Vamos para a história. O que a história diz? O que a história está me mostrando? Que às vezes alguma coisa está escrito e já aconteceu, já foi acontecido na história, e o crente ainda acha que aquilo vai acontecer, ou seja, que aquilo ainda é para os nossos dias. Entenda isso aí, ok? Então essas 5 regras aí, mais ou menos 6 regras, vai impedir você de ser enganado e de fazer uma má interpretação do texto bíblico, ok? Fique com Deus. Deus te abençoe.